Bom, Leco, aula 14, chegando aí próximo do final da parte teórica da nossa mentoria. Depois a gente vai ficar aí mais pelo grupo, pelo tempo de tela, né? Para poder aperfeiçoar aí as entradinhas. Mas essa daqui, se não for a parte mais complicada, se não for a mais complicada, é uma das mais. Porque a gente vê lá que Elliot também é bem difícil de fazer leitura, análise e, e, e mapeamento, mas o Wyckoff também não é muito diferente, não. E o pior que o Wyckoff ainda ele é muito mais teórico do que propriamente o Elliot. Certo? Quem foi o Wyckoff? Richard Wyckoff começou a trabalhar na bolsa com 15 anos de idade, aos 25 ele já tinha sua própria corretora, né? E foi se destacando por ter criado uma das teorias mais, como que eu posso dizer, relevantes dentro do mercado, onde ele conseguia ganhar bastante dinheiro, que era onde ele chamava de homem composto. Então, essa daqui é a imagem dele, né? De Richard Wake, esse foi o cara. Ele se eu não me engano, mano, teve mais de 40 anos de experiência dentro da Bolsa de Valores e foi um cara que revolucionou o mercado. Depois lançou uma porrada de livro e a maioria deles todos da época de 1930, 35, um negócio assim, e acabou virando best-seller em todas as suas edições, porque era um conteúdo muito relevante, era um conteúdo muito bom para quem é varejista assim como nós, para quem é trader independente, ou trader independente ou varejista, né? Como a gente se chama por ser traders que não têm dinheiro, entre aspas, né? Que opera com pouco capital, né? Tentando fazer o dia a dia, certo? Então vamos lá. A introdução de Wyckoff. Richard Wyckoff nasceu em 73 e morreu em 1934, tornou-se uma celebridade de Wall Street e ele foi um precursor no mundo dos investimentos, pois começou como corretor de bolsa aos 15 anos de idade e aos 25 já possuía sua própria empresa de corretagem. O método que ele desenvolveu, peraí, Leco. Voltei, Leco. Bom, vamos lá. Então, ó, o método que ele desenvolveu de análise técnica e especulação surgiu das suas habilidades de observação e comunicação.
trabalhando como broker. O que que é um broker? Na época, o broker era considerado um assistente, por assim dizer, dos grandes banqueiros. Então, ou seja, ele por estar trabalhando como broker, o Wyckoff viu o jogo dos grandes operadores e começou a observar através da fita e dos gráficos as manipulações que realizavam e com as quais obtinham altos lucros. Então, foi aí que ele começou a ser lucrativo dentro do mercado, porque ele observava aquilo que os banqueiros faziam, certo? E entrava depois, quando ele começou a montar a corretora dele, ele entrava com a manipulação dos caras. Ele entendia o processo que eles faziam, e aí depois desse processo, quando ele via esse processo acontecendo no gráfico, ele entrava junto para poder realizar também grandes realizações e ter bastante lucro. Ele afirmou que era possível julgar o curso e o futuro do mercado por suas próprias ações. Ou seja, ele entendia que ali dentro da manipulação, ele entenderia o que aconteceria no futuro do preço, certo? Uma vez que a ação de preço reflete os planos e propósitos daqueles que o dominaram. Ou seja, o que que acontece? Toda vez que os caras conseguiam manipular o mercado, ele conseguia entender facilmente a manipulação dos banqueiros, dos grandes das market makers, dos BFI, né? E conseguia andar junto com esses grandes bancos, certo? Então, eles entendiam que nesse direcionamento ele conseguia prever o futuro do preço. Aí, ó, a Wyckoff ampliou os seus métodos de investimento para obter um rendimento elevado. Com o passar do tempo, seu altruísmo cresceu até que ele direcionou a sua atenção e paixão para a educação. Ele escreveu vários livros, bem como a publicação de uma revista popular da época na Magazine of Wall Street. Ele se sentiu compelido a ampliar as ideias que ele tinha recolhido durante os seus 40 anos de experiência em Wall Street e trazê-las à atenção do público geral. Foi aí aonde ele reformou e agregou a sua fortuna, porque ele já ganhava muito dinheiro fazendo seus trades. Porém, ele começou a escrever os livros, que foi onde os livros viraram best-seller, porque todo mundo queria ler, porque realmente funcionava as teorias de Wycliffe. Era, mano, sensacional. E até hoje funciona e funciona muito bem, certo? Então, por isso que a The Magazine of Wall Street, né, que é uma das revistas mais famosas daquela época lá, publicou os lançamentos de livro dele. Ó, ele se sentiu compelido a ampliar as ideias que ele tinha recolhido durante seus 40 anos de experiência e trazê-las à atenção ao público geral. Eu queria oferecer um conjunto de princípios e procedimentos sobre o que é preciso para ganhar em Wall Street. Ou seja, ele trouxe ao pessoal, ó, o que era necessário, ó. Eu queria oferecer um conjunto de princípios e procedimentos sobre o que é preciso para ganhar em Wall Street. Ou seja, para conseguir ser lucrativo dentro do Wall Street, né, que é um dos gráficos mais famosos do mundo, né, que é, vamos dizer, a Ibovespa dos Estados Unidos, ele resolveu compelir e publicar esses conjuntos e princípios que ele já haviam coletado durante esses 40 anos dele como trader. E essas regras foram incorporadas num curso de 1931, que é o livro dele, ó, The Wyckoff Method of Trading and Investing Stocks. Ou seja, esse daqui é um dos livros dele mais vendido do mundo. Por quê? Porque, mano, tem um conhecimento surreal, um conhecimento fora da curva, disseminado num livro aí, se eu não me engano, de umas 300 páginas. Mas é um livro top, top, top. Já fui ver para comprar ele, na época eu acho que estava 425. Tem uns mais baratinhos, mas não aborda tudo o que ele aborda, né? Porque é um paralelo do originalzão, certo? E aí tem ó, a Course of Instruction in Stock Market, Science and Technique, tornando-se conhecido como método Wyckoff. Ou seja, tem
essa nomenclatura aqui, meio difícil de falar, mas é conhecido como método de Wyckoff, certo? Essa é a introdução dele, né, da vida pessoal dele, quem foi ele. Agora, a gente vai entender um pouquinho melhor quais são as teorias que ele usava, as regras que ele tinha para conseguir fazer com que ficasse mais nítido a percepção e aquilo que ele abordou dentro do mercado durante esses 40 anos. Ó. Antes, aqui é só uma ideologia do autor desse livro. Então vamos lá, olhando de um modo geral, o ECOF nos passa uma visão de mercado ao qual é baseado em fases, que são os ciclos de preço. E quais são os ciclos de preço? Temos as tendências de alta, baixa e lateral. Isso aqui foi o que o ECOF, no seu primeiro instante, deixou visível para todo mundo que lia o seu livro, que o preço ele trabalha naquelas três tendências. A tendência primária, tendência secundária e a tendência terciária, que é uma mini correção, certo? Existem essas três tendências dentro do gráfico. E depois dessas três tendências, temos o que? As outras três, aqui, ó, esses termos de tendência estão errados. Por quê? Não que está errado, mas essa palavra como tendência fica um pouquinho fora de contexto. Por quê? A tendência para mim, ó, é isso aqui, ó, tendência de alta, tendência de baixa, certo? E a tendência lateral, certo? Que é o que ele retrata aqui, certo? Ele retrata. Só que o que acontece? Dentro aqui das nomenclaturas que ele deu, ó, a gente tem a fase de acumulação, a fase de reacumulação e a fase de distribuição. Temos a gama de negociação, que é a acumulação que está no começo do ciclo ou a distribuição que está na parte alta do ciclo. Ou seja, o que é a gama de negociação? A gama de negociação é isso aqui, ó. É quando o preço fica aqui, ó, nesse movimento chato aqui, ó, certo? Isso se chama gama de negociação. Se a gente abrir o gráfico aqui do Bitcoin, ó, a gente estava tendo uma gama de negociação no período de hoje, desde ontem, na verdade, né? E essa região aqui, ó. Deixa eu só atualizar. Aqui, ó. Agora ela já distribuiu, que era o que eu esperava. Olha lá, ó. Aqui, ó, ela fez a gama de negociação dela. Ou seja, o que é a gama de negociação? É essa fase acumulativa, ó. Essa fase acumulativa, onde o preço, ó, vem, e aí, ó, tá vendo? Segura e vai embora. Ou seja, acredito que agora esse processo aqui vai ter uma alta reflexão dentro do preço. Vai ter uma alta reflexão dentro do preço, porque eu acredito que o preço tinha feito uma correção ABC e agora realmente ela vai dar uma esticada e vai embora. Era para mim ter comprado aqui nesse reteste aqui, ó, eu estaria com 370%, mas acabei não pegando. Então, paciência, deixar o trade ir. Mas aqui, ó, aqui temos um Wyckoff, ó, uma teoria de Wyckoff aqui, ó, bonitinha aqui, ó, dentro dessa região aqui. Depois a gente vai mapear ela bonitinho, só para você ver, tá, Lê? Aqui, ó, a hora que a gente chegar na fase de disseminação de Wyckoff. Mas aqui, ó, isso são as gamas de negociações. Então, quando o preço vem de uma tendência de queda, certo? E aí ele faz o que aqui, ó? Ele faz uma acumulação. Por quê? Porque o mercado está em baixa. Quando ele começa a sair, ó, ele faz o quê? Ele faz uma reacumulação, porque ele começou a subir. E aí, quando ele chega lá naquela região de demanda, onde a gente fala que o preço para, que o preço trava e segura, naquela região de oferta, perdão, que o preço para, trava e segura, ele realiza também outra gama de negociação, mas aqui, ó, seria de distribuição. Por quê? Porque ele chegou numa fase de oferta. Então, agora ele vai distribuir
fazer uma gama de negociação e redistribuir, certo? Então, em tendência de alta, a gente tem acumulação e reacumulação, e numa tendência de baixa, a gente tem distribuição e redistribuição. Nossa, uau, uau, pai. Aqui, ó, ele fica bem claro, ó, que quando a demanda for maior que a oferta, os preços estarão subindo. E quando a oferta for maior que a demanda, os preços estarão caindo. Ó, o Wyckoff chamava as grandes instituições de homem composto. Ou seja, é aquela pessoa que você não vê. É o que conhecemos hoje como smart money, dinheiro inteligente, grandes instituições, market makers, BFI ou muitos outros nomes que o pessoal chama aí. Os tubarão, as baleias, tem entre outros nomes aí, certo? O Wyckoff incentivou traders para seguir os passos do homem composto, ou seja, quem conhece institucional entra junto com o homem composto, ou seja, entra junto para surfar a pernada que o homem composto está colocando dinheiro. Porque quando os bancos, as instituições, os market makers, o dinheiro inteligente, os BFIs, os smart money, coloca dinheiro, é porque a pernada vai ser longa. Então, se você tem um conhecimento institucional, ele incentiva os traders a seguir os passos do homem composto e a pensar como ele. Ele argumentou que todas as flutuações no mercado e em todas as várias ações devem ser estudadas como se fossem o resultado das operações de um único homem. Vamos chamá-lo de homem composto, que em teoria senta-se nos bastidores e negocia uma ação para sua vantagem, certo? O que ele quis dizer com isso? Que tem 1.001 ação, que aquele homem sozinho ele vai sentar e negociar essa ação para ter uma vantagem sobre ela, certo? Que é o quê? Que é quando o homem composto faz o quê? Ele acumula, né? Ele faz a gama de negociação, aqui é onde ele está negociando. É onde ele está negociando. Quando ele sai para qualquer um dos lados, seja ele para cima ou seja ele para baixo, ele está ganhando vantagem de algum lado. Por quê? Porque os grandes players, eles fazem isso. E aí, nesse meio termo, o Wyckoff teve, dentro do entendimento dele, as três leis que ele chama de Wyckoff, certo? Que em seu método, ó, ele defendia essas três leis que reagem o mercado como um todo. Ou seja, isso aqui é fundamental dentro do mercado e ele manda muito. É as três regrinhas que ele colocou como top 1 da sua teoria. Dentro de tudo que ele sabe e entende, ele fala que isso aqui, ó, é o top 1 do mercado. É o top 1 da sua teoria, certo? Que é o quê? Oferta versus demanda, causa e efeito, esforço e resultado. A gente vai ver agora, a gente vai entrar dentro de cada uma delas para a gente entender um pouquinho melhor o que é o que, certo? O que é a oferta vezes a demanda? Lembra que eu falei lá para você, Lê, que a gente tem aqui, ó, uma região de oferta aqui em cima e uma região de demanda aqui embaixo? O que é? Nada mais é que pontos de parada no preço, certo? E quando o quê? Quando a oferta está ganhando, os preços estão caindo. E quando a demanda está ganhando, é porque os preços estão em alta. Então, vamos se dizer, se a gente tem uma região aqui, ó, como oferta, o preço veio aqui, bateu e está seguindo para baixo, é porque a oferta aqui está muito maior. Então, agora ela vai buscar uma região de demanda. E quando ela chegar aqui na demanda, se essa demanda for fraca, ela só vai fazer uma pausa e romper. Se a demanda aqui for alta, ela vai bater e vai voltar até romper essa oferta que mandou o preço para baixo, certo? Então, ó, já vimos nos capítulos anteriores que se a demanda for superior à oferta, o preço do produto irá subir. E se a oferta for superior à demanda, o preço tende a cair. Mas existem alguns fatores por trás disso tudo.
Em geral, nós temos que observar que no mercado há sempre o mesmo número de compradores e vendedores. Ou seja, nunca tem mais vendedores do que compradores e nunca vai existir mais compradores do que vendedores. É sempre um número igual, um número parelho. Ou seja, se tem 10 nego vendendo, tem que ter 10 comprando. Se tem 10 comprando, tem que ter 10 vendendo. Nunca vai ter 11 vendendo e 10 comprando, 11 vendendo e 5 comprando. Não. Vai ser sempre um número parelho, ó. Para alguém comprar, deve existir alguém a vender. Dito isso, para que o preço suba, os compradores têm que comprar as ordens dos vendedores, que estão disponíveis a esse nível de preço e também continuar comprando agressivamente para forçar o preço a subir em uma faixa que encontre novos vendedores para negociar. Portanto, um movimento de alta pode ser dado pela entrada dos compradores ou pela execução de stop loss de posições curtas, também conhecida como switch ou como sweep ou captura de liquidez. Por quê? Porque se a gente tem aqui, ó, um ponto onde a gente veio fazer a entrada, certo? E aí o preço veio, gerou um fluxo baixista e capturou o stop aqui dessa galera. Ou seja, o preço tende a cair mais um pouco. Por quê? Porque a execução do stop loss de posição curta, ela joga o preço em favor de onde ele está vindo. Então, se a gente tem aqui, ó, uma região de, de resistência e o preço vem aqui para romper e rompe quem entrou aqui nessa faixa de preço aqui, ou seja, o preço ainda tende a subir mais um pouco, porque eles geram fluxo altista por ter capturado e feito a execução do stop loss desse pessoal que estava aqui, certo? Então, é isso que essa primeira lei de Wyckoff sinaliza. Não mexe, por favor. Que a oferta, se a oferta está maior que a demanda, os preços caem. Se a demanda está maior que a oferta, os preços tendem a subir, certo? Alguma dúvida até aí, Lê? Não, no passado eu tinha essa dúvida onde era a região da demanda e onde era a região da oferta. Mas agora ficou claro. Vai pegar sua mão. Então, mas essa dúvida aí já foi sanada, né, Lê? Sim. Então, beleza. Vamos lá para a segunda lei de Waco, que é causa e efeito. O que seria a causa e efeito? A causa e efeito é onde existem a troca de dinheiro de mãos fortes para as mãos fracas. A ideia por trás dessa lei é que algo não pode acontecer simplesmente do nada. Para ver uma mudança no preço, é preciso primeiro construir uma causa e toda a ação tem que existir uma reação. Ou seja, para que aqui aconteça a liquidação. Vai pegar aquele negócio para me desligar, por favor. Pega lá. Para que exista aqui, ó, para que exista aqui, ó, essa negociação aqui, ó, para que exista a troca de dinheiro aqui, ele tem que gerar uma causa. E o que que é a causa? É a gama, a nossa famosa gama de negociação. Ou seja, é onde o preço fica acumulado, onde o preço fica retardado. Retardado que eu falo entre duas hastes, né? Que vão se dizer aqui, ó, as hastes verticais, que é onde o preço fica pressionado aqui, ó, preso dentro de uma região, que é onde o preço está trocando das mãos fortes para as mãos fracas. Por quê? Porque aqui, ó, quem estava aqui embaixo comprado, ó, ele está fazendo o que aqui agora? Ele está liquidando posição, ele está soltando o dinheiro dele, porque ele já encheu o bolso nessa subida toda e agora ele está realizando posição, certo? E se ele está realizando posição, ele já está colocando dinheiro no bolso. E aí o que que acontece? Aqui, quem que vai entrar? Vai entrar só o varejo, só a mão fraca. Só a mão fraca vai estar comprando. E aí o preço fica nesse embate aqui, ó, nesse impasse de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí, quando vem o efeito, ó, o efeito é praticamente isso aqui tudo ao inverso aqui, ó, certo? Tanto para cima quanto para baixo. E aí aqui, ó, ele realiza de novo, ó.
ele realiza de novo. Aqui foi a instituição que entrou. E aí ele realiza de novo. A instituição toca o pau, ó, e joga o preço lá embaixo de novo. E aí aqui ele vai fazer uma nova causa. Sempre, 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 sempre. Após toda impulsão, ele vai ter uma acumulação, ó, que é o que aconteceu aqui, ó. Se a gente for ver, ó, a gente teve uma microimpulsão, ó, impulsão, aí ela veio fazer a correção, aí ela segurou um pouquinho. Aí ela fez a impulsão, ó, causa de novo. Efeito, provavelmente aqui, ó, vai ser causa de novo. Efeito, causa de novo. Até que ele segue o seu fluxo. E sempre vai ser assim, ó. Não adianta, não adianta, ó. Fez ó, teve a causa, realizou o efeito. Teve a causa, realizou o efeito. Ó, realizou o efeito, tá vendo? Ó? Se a gente for pegar disso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é efeito, tá vendo? Ó? Realizou a causa, ó, a causa inclinada, ó, a causa inclinada. Aí realizou, ó, toma. Fez de novo, ó, a causa inclinada de novo, ó, tá vendo? Realizou, inclinou. E assim é o mercado, repetitivo por várias vezes, realizando causa e efeito. Demorou? Ó, notou algo familiar? A causa é um range construindo ordens e liquidez. Para isso, o mercado está construindo uma causa durante os períodos de lateralização dos preços e que estes geram posteriormente como efeito um movimento tendencial bullish ou bearish, certo? Então, sempre que ele realizar esse tipo de causa, é porque ele está gerando liquidez para ser capturado, ou seja, ordens e liquidez. Porque se a gente for ver, ó, a gente tem liquidez aqui embaixo, a gente tem liquidez aqui em cima, a gente tem liquidez aqui em cima, a gente tem liquidez aqui embaixo. E mais dias, menos dias, o preço vai buscar essas liquidez. Aqui, ó, um ponto interessante nessa lei é que o efeito realizado estará sempre em proporção de ambos os movimentos, ou seja, uma grande causa irá produzir um efeito maior e uma pequena causa irá produzir um efeito menor. Uma tendência vai acabar e uma causa vai começar, que é aquilo que eu expliquei no gráfico ali agora. Ele refaz a causa e faz o efeito, refaz a causa e solta o efeito. E ele vai ser sempre assim, tá? Uma causa vai acabar e uma tendência vai começar. O método de Wyckoff está centrado na interpretação dessas condições. Aqui, ó, agora a gente vai ter, ó, o esforço e resultado. Esforço versus resultado. Essa teoriazinha aqui, Lê, ela nada mais para você entender quais são as regras que ele usava e que é usado até hoje, que tem realmente funcionalidade dentro dos gráficos aí, tá? Mas a gente vai entrar na teoria, bastante teoria daqui a pouco, só para você entender, porque é bem complexo. Então, a gente tem que entender primeiro as leis dele para depois tentar entender um pouquinho dentro do gráfico. O esforço e resultado, para mim, uma das leis mais importantes que existem, porque é aonde a gente vai entender um pouquinho melhor todo aquele passado de volume, do indicador de volume que eu te passei, certo? E entender realmente como funciona os nossos candles. Não é para fazer isso na mão, certo? Então, ó, nos mercados financeiros, o esforço é representado pelo volume. Ou seja, o esforço é isso aqui, ó. O esforço é representado pelo volume. Então, não tem o volume de alta, o volume de queda, o volume lá. Não existe isso. Volume é volume, seja ele da cor vermelha, seja ele na cor verde, seja ele na cor igual é o meu aqui, ó, que é 5 cores, ó. Que é 5 cores aqui, parece o Patati e Patatá, de tanta cor que tem, entendeu? Ó. Não, isso daqui não quer dizer nada. Vai do jeito que você se adapta, porque o volume é o mesmo. Ele todo vermelho, ele todo azul, ele todo rosa, ele todo roxo, ele vai te dizer a mesma coisa, ele vai te transparecer a mesma informação, certo? Então, ó, o esforço ele é representado pelo volume, enquanto o resultado é representado pelo preço. Ou seja, o que é o preço? O preço
é cada candlezinho desse aqui, ó. O preço é cada candlezinho desse aqui. Repara que aqui, ó, aqui foi a abertura, ele abriu em 27.596 e ele fechou aqui, ó, em 27.847. Ou seja, esse é o preço e esse aqui é o resultado do preço, certo? Isso quer dizer que a ação de preço deve refletir a ação de volume. Ó, entenda bem, ó, a ação do preço, ele deve refletir a ação do volume. Ou seja, para isso ter coerência, para isso ter veracidade, o candle que está aqui grande, o volume dele tem que ser grande, porque senão um dos dois está mentindo para mim. Ah, Luquinha, mas como que eu vou saber qual deles está mentindo para mim? Aqui, ó, porque aqui, ó, a gente tem, ó, o volume de impulsão, volume de absorção, que é a divergência, e a gente tem o volume de exaustão, que também é a divergência. A única coisa convergente, não faz isso, não é nesse lado aqui, não, uma rapariga. A convergência aqui, ó, nesse caso, o que que acontece? O único volume convergente, perdi até o parâmetro do bagulho aqui, né? O único volume convergente é esse aqui, ó, que é quando, ó, o volume vem subindo, ó, o volume vem subindo e aqui, ó, os candles também estão grandes, tá vendo? Então, isso quer dizer que o quê? Que está realmente convergente, certo? E aí, ó, a gente tem o volume de absorção. O que que seria o volume de absorção? Seria quando, ó, o volume está subindo cada vez maior fora da média, ó, vamos dizer que a média está aqui, ó. Certo, Lê? Então, ó, o volume aqui, ó, vamos dizer que a gente tem uma média aqui, ó. Vou fazer uma média diretão nesses candles aqui, ó. Pera aí, só para limpar aqui, ó. Aí, ó. Vamos dizer que aqui são as médias do meu volume, certo? Ou seja, ó, o preço começou a subir, ó, com candles bonito e, ó, volume ascendente, ou seja, o esforço está condizente com o resultado, certo? Agora, o preço está subindo, e aí ele dá um candle pequenininho desse aqui, ó, um candle pequenininho desse aqui, e olha o meu volume, ó, tudo acima da média. O que que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que aqui, ó, o preço está mentindo. Por que que o preço está mentindo? Porque aqui, ó, a gente teve uma... Provavelmente isso aqui, ó, a gente teve... Vamos deixar mais ou menos assim, ó, só para ficar... Para falar que é um pavio, certo? É para falar que é um pavio aqui, ó. Então, para falar que é um pavio. Ou seja, o nosso volume aqui foi acima da média, só que olha o tamanhozinho do nosso candle, foi muito, muito, muito pequeno. Ou seja, a gente teve uma absorção. O que que seria uma absorção? Quer dizer que aqui, ó, tem gente jogando o preço para cima, mas aqui encontrou gente que não quer deixar o preço passar dessa região. Então, se a gente tem um candle desse perto de um ponto de interesse, perto de uma região de oferta, aonde a gente tem todas aquelas confluências que a gente cansa de falar, que é a 79 ou 88 da FIBO, que é uma order block, que é a correção de um movimento, que é o reteste da região, que, ou seja, onde a gente venderia e a gente tem um esforço deste tamanho fora de contexto e um candle menor do que o esforço que ele teve aqui, ou seja, aqui a gente não teve esforço e resultado do mesmo lado, porque o resultado foi bruto, mas o esforço foi pequeno. Ou seja, o preço está mentindo para a gente. Então, agora, o preço tende a fazer o quê? Ó? Jogar para baixo. Por quê? Porque a gente teve uma divergência entre preço, entre esforço e resultado. Ó. O que acontece aqui, ó, vamos dizer, ó, a gente tem uma região
onde a gente tem uma travinha aqui, ó. É pouquinha? É pouquinha, mas não deixa de ser uma trava. E aí, o que que acontece? Olha o que o preço faz, ó. Olha o que o preço faz. Ó, a gente vem, ó. Deixa eu tirar aqui, deixa eu dar um zoom maior, para ficar mais claro aí, ó. O que que acontece? Ó? Olha esse candle aqui, ó. Olha esse candle aqui, ó. Olha o tamanho do esforço que ele teve para o tamanho do resultado. Não é um candle muitíssimo pequeno perto do esforço que ele teve, ó, porque o preço foi totalmente acima da média. Olha onde minha média estava aqui, olha onde meu esforço foi. Ou seja, o meu volume aqui está demonstrando que tem muita mão pesada que não quer deixar o preço passar dessa região. Ou ela pelo menos está manipulando agora o preço para falar que vai cair e nego entrar vendido e ser estopado, certo? O que que isso vai me garantir que o preço aqui não vai cair, que o preço não vai vir abaixo? O que que me garante que o preço agora não vai só fazer isso aqui, ó, estopar geral e continuar subindo? Isso aqui, ó. Por quê? Para que ele tenha um indício forte de queda agora, ó, aqui teria que ter dado um gatilho. Qual que é o gatilho? Ó? Aqui teria que ter sido isso aqui, ó, um candle vendedor com força, ó, quebrando aqui as estruturinhas abaixo, ó, tá vendo? Ó, na micro, ó, quebrando o último fundinho, tá vendo? Ó, com um volume acima da média, ou pelo menos na média, ó, já não foi, tá vendo? Ó, porque ele já foi abaixo da média, tá vendo? Então ele teria que ser um esforço mais ou menos desse tamanho aqui, ó, um esforço mais ou menos desse tamanho aqui, ó, um esforço mais ou menos assim, com um candle assim. Aí, beleza. Aí eu falaria, não, agora o preço não passa dali, o preço cai. Por isso a importância de fazer todas as nossas convergências dentro do um trade. Porque se a gente tem tudo alinhado, quanto mais confluência a gente tem, isso aqui é só a cerejinha do bolo. Ou seja, isso aqui é só para confirmar, ó, que aqui, ó, o preço vai continuar vindo lindamente para baixo, fazendo isso aqui, ó, certo? Então, por isso que a gente tem que ter o máximo de atenção, porque é que nem eu falei, tudo que eu passei até agora foi os momentos de confluências para a gente ter um trade. Agora, a cerejinha do bolo para saber se realmente a gente vai entrar ou não, é isso aqui, ó. É isso aqui. É o momento onde o ECOF mostra para a gente a relevância de esforço e resultado, que é onde fica muito mais atrativo. Por isso que eu falo que se ela não é, se o volume não é a ferramenta, a maior e melhor ferramenta de indicador que a gente tem dentro do trade, dentro de uma plataforma, eu não sei qual é, certo? Porque, para mim, de ferramentas de indicador que a gente tem, de indicadores, na verdade, não é nem ferramenta, né? Porque ferramenta é isso que a gente utiliza aqui em cima. Essa barrinha aqui são ferramentas. Agora, indicador, para mim, é o melhor. Tem lá o do Imbalance? Tem. Tem o IFR, que é o RSI? Tem. Mas, para mim, sem volume, o cara não consegue ser lucrativo dentro do mercado. Se um cara que opera, que ele faz trading e ele não opera com volume, alguma coisa está errada. Esse cara é um gênio diferente, porque não existe ganhar dinheiro sem sem ter essa ferramenta aqui para a gente utilizar. Quando eu fiz Sim. aqui, ó, esse movimento de venda dentro dessa posição aqui, ó, que eu estava até online com o Israel numa segunda-feira, naquela segunda-feira antes de ir para a praia, na semana que a gente foi para a praia, eu mostrei para ele. Eu fiz aqui, ó, esse trade, por quê? Porque olha como que funcionou bem aqui, ó, essa região aqui, ó. Quer ver, ó? O preço já tinha feito aqui, já tinha feito esse reteste, ó. E nesse movimento aqui, ó, dentro desse movimento aqui, olha o que o Waco mostrou, ó, que ele tinha realmente uma condição extra de continuar subindo, certo? Só que aí ele fez o quê, ó? Ele fez essa quedinha
e fez esse retestezinho aqui, ó. E quando ele veio fazer esse movimentozinho aqui, ó, deixa eu ver, acho que estava em 5 minutos que eu vi. Deixa eu só localizar ela aqui para não mostrar errado, né? Ah, não, foi aqui, ó. Foi nesse lado que eu peguei, ó. Foi em 15 minutos mesmo, mas eu acho que nesse lado aqui, ó. Foi na primeira aqui, ó, que foi o reteste, que eu já tinha demarcado aqui. E aí ela veio fazer a correção e aqui eu entrei vendido, ó. Ó, se liga como que tava esses volumes aqui, ó. Ó, esse candle aqui, ó. Ó, esse candle aqui, ó. Olha o esforço dele, ó. O esforço dele estava muito condizente. Tá vendo? Ó? Um candle bonito com um esforço bonito, ou seja, esforço e resultado condizente. Aí o que que acontece? Ele me dá um próximo candle, ó, com o volume na metade desse aqui, certo? Um esforço na metade do esforço anterior, só que um candle nem metade do que foi o candle anterior, ó, muito, muito menor do que o candle anterior. Eu já entendi que o quê? Que ali estava tendo uma absorção, ou seja, que estava acontecendo isso aqui, ó, que estava acontecendo isso aqui, ó, que estava acontecendo esse tipo de absorção, porque o candle foi baixo, mas o volume foi alto, porque ele foi fora da média, ó, tá vendo? Ele foi fora da média aqui embaixo e ele foi praticamente na metade do esforço de um candle gigantesco. E aí, em sequência, ele já me deu outro candle pequeno com um volume maior ainda. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tem gente absorvendo essa alta. Ou seja, o que acontece? Tem gente vendendo pesado para segurar o preço nessa região. E aí, o que me acontece? De novo, um baita candle de rejeição com um volume acima da média. Não tão grande quanto o anterior, mas aqui para mim foi a confirmação da venda, certo? E aí, quando ele me deu essa confirmação de venda, o meu stop estava aqui em cima, e aí, ó, eu deixei o preço embora. E aí foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Quando ele chegou no meu primeiro ponto de trava, que era esse fundo aqui, eu já tinha colocado uma parcial, fez a parcial aqui, e aí depois eu conduzi o meu trade acima dessa estrutura em 5 minutos, ó, que aí foi onde ele me tirou no retorno dele, ó. Que aí foi aqui, ó. Eu tinha colocado, ó. Eu estava em cima dessa estruturinha aqui, ó. Em cima dessa estruturinha, porque eu achei que ele tinha feito um ABC corretivo de uma forma menor. Aqui, ó. Eu tinha achado que ele tinha feito aqui, ó. Um ABC corretivo. Eu falei, pô, se ele fez esse ABC corretivo, ele não busca aqui agora. Aí joguei meu stopzinho aqui agora. E aí ele veio, só me estopou porque gerou liquidez aqui e eu não percebi a liquidez gerada nesses topinhos aqui, ó, nesses topinhos, e aí ele veio, buscou a liquidez e aí, ó, continuou derretendo e a partir dali ele já caiu mais, desde então, desde então, ele caiu mais 7%. Se eu tivesse dentro desse trade aqui, ao invés de ele ter pagado só o meu 100%, ó, ele teria pago sete, 300, porque eu estava alavancado vezes 30 daria 400% ele teria pago. Aqui meu ele pagou só 100%, ó. Ele chegou a pagar 100%. Que deu 3 vezes 4 dá 12, né? Dá 120 um pouquinho antes. Mais ou menos aqui, ó. 3,73% foi o meu ponto de saída, porque eu achei que ele tinha feito o ABC corretivo e ia continuar caindo, mas aí ele gerou liquidez, buscou liquidez para depois cair, certo? Então, eu acreditei nisso. Mas o que eu queria mostrar realmente era esse ponto aqui, ó, de esforço e resultado, aonde teve realmente uma absorção no preço, que é o que o ECOFI ele deixa muito claro para a gente que quando existe essa movimentação aqui, ó, de muito esforço para pouco resultado, alguma coisa ali está acontecendo. E aí, se a gente está naquela regiãozinha que eu sempre falo, das confluências, tudo bonitinho, pronto para vender, isso aqui é só a cerejinha do bolo, é só a confirmação para que a gente realmente entre a favor Eu, do fluxo que a gente queira. surgiu duas dúvidas aqui, mas antes das dúvidas,
Só um comentário. Por pura coincidência, hoje eu estava vendo o story do Mazola, ele explicou sobre essa questão do volume aí. Ele falou que é da extrema importância de ter isso. Depois você dá uma olhada que eu acho que ainda tá o story dele lá. Achei bem Vou olhar interessante lá. isso aí. Nossa, muito da hora. Mas, partindo para minha dúvida, então, por exemplo, vamos supor que eu estou numa tendência de alta aí, eu estou olhando o Elliott, na pernada 3, por exemplo. Ele vai lá, dá aquela esticada gostosa lá, e aí chega lá no finzinho da onda 3 lá, ele começa a cair esse volume. Então, eu entendo aí que, no caso, tipo assim, o pessoal está vendendo ali para formar a onda 4 no caso, para vir corrigindo a onda 3. Isso, na verdade, eles não estão vendendo, eles estão liquidando posição. Porque é diferente, só para que você entenda, ali, que é diferente você estar vendendo, você está comprando, do que você está realizando posição, certo? Ou você está, como eu disse, falando. Ai, caramba, agora fugiu o nome da mente. Porque assim, é que nem você falou, pô, eu tô aqui, ó, tô surfando a onda 3. Cheguei no final da onda 3. O que que eu vou fazer? Eu vou vender aqui? Não, você não vai vender aqui. Não. Você não vai vender, você vai realizar a sua posição. Ou seja, se você vendeu aqui, ó, que nem eu, vendi aqui em cima. Se eu vendi aqui, aqui eu estaria realizando a minha posição. E eu realizando a minha posição, ele vai gerar um fluxo baixista. Ele não vai gerar um fluxo altista, pelo contrário, ele vai gerar um fluxo a favor da tendência. Por que a favor da tendência? A não ser que eu esteja já realizando posição aqui e já tenha gente pronto para comprar aqui. E aí o preço faz isso aqui, ó. Aí sim. Agora, quando você está aqui, ó, repara aqui, ó, o preço está aqui, ó, o preço está caindo. E aí o que que acontece, ó? Ele sobe um pouquinho, mas ele cai mais um pouco. Ele sobe um pouco, mas ele cai mais um pouco. Por quê? Porque aqui, ó, em todas essas regiões de fundo aqui, ó, tem gente realizando posição, tem gente realizando posição porque estava comprado aqui ou aqui atrás, certo? Nesses topos aqui. Então, aqui eles estão realizando posições e aqui realmente não tem ninguém comprando. E aí, o que que ela faz? Ela só dá uma retardatária e gera o fluxo baixista. Dá uma retardatária e forma o fluxo baixista. Por quê? Porque não tem margem o suficiente de comprador para jogar o preço para cima. E aí, quando ela vem fazer a causa dela aqui, ó, é onde está todo mundo terminando de realizar suas posições e aonde está entrando o fluxo comprador. Os compradores aqui estão começando a colocar dinheiro, está começando a colocar dinheiro. E aí, a hora que o preço faz isso aqui, ó, opa, agora já confirmou a alta. A hora que ele voltar a retestar a região aqui, ó, é pancada para fazer o preço subir. Entendeu? Aí é só compra. Aí você vai entrar comprado. E aí, a partir do momento onde ele chegar no ponto de trava, aqui vai ter nego realizando posições. Vai ter nego realizando os seus lucros, colocando o dinheiro que ele ganhou toda essa alta aqui, ó, no bolso. Certo? Então, tipo assim, não necessariamente depois que ele terminou a onda 3 ali, na onda 4 ele tá vendendo, ele só tá repondo posição ali, só tá recuperando as posições dele, para depois, dependendo do volume ali embaixo ali, a negada chegar comprando e para subir mais ainda o preço, no caso. Isso. Porque o que que acontece? O volume, quando a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, tá? Ali da onde a gente está, a gente vai entender um pouquinho mais para baixo no PDFzinho. O que que acontece? Quando a gente está aqui, ó, nesse fluxo baixista, o que que a gente vai analisar de volume? A gente não vai pegar pauzinho por pauzinho para entender se o volume está alto ou se o volume está baixo. Por quê? Não tem nem cabimento, não tem como você fazer de pauzinho por pauzinho para você saber o que está acontecendo. Por quê? Porque são muitos candles. Se você for pegar pauzinho por pauzinho, você vai ficar um dia inteiro tentando descobrir qual que é o volume de mercado e não vai entender nunca. Por quê? Se você tem aqui, ó, você entendeu que aqui a gente teve um ciclo de Elliott completo, onda 1, 2, 3, 4, 5. O que que você vai fazer para saber qual o volume dessa região? Você vai ter que marcar por região. Ou seja, ó, vai pegar o final aqui do ciclo com o começo do ciclo, certo? Ou seja, aqui você vai entender um pouco melhor se ela está de alta ou de baixa. Aqui, ó, a gente repara, ó, que o preço ele vem fazendo o quê, ó?
Ele veio caindo, caindo. Só que quando ele foi chegando lá no final do ciclo, ó, o preço já começa a envergar. Ou seja, o preço já começa a ficar de alta. Então, entenda que uma coisa, ele quebrou a estrutura aqui, ó. Ele quebrou a estrutura, fez o chau e o volume começou a aumentar. O que que isso significa? Que essa pernada de baixa está ganhando veracidade, está ganhando força para continuar, certo? E aí o que que acontece? Quando você pega lá, ó, o final da correção, você tem que ver o que, ó? Como que foi essa correção? Foi uma correção alta? Foi uma correção baixa? Ó? Aqui, ó, ela ainda continua com um fluxo altista, só que a hora que ela chega ao final dela, ela dá uma diminuidinha, certo? Só que aí você vai fazer o quê? É que nem eu falei. Para minha venda aqui, eu utilizei o quê? Aí sim eu utilizei candle a candle. Por quê? Eu já tinha entendido que tinha quebrado a estrutura, eu já tinha entendido que o volume começou a aumentar na queda, e aí eu peguei e fui candle a candle para saber se teria absorção aqui ou não na divergência. Espera aí, Leco. Certo? Então, tá aí, Leco? Tô aqui. Ah, beleza. Então, só retomando. Então, aqui, ó, já identifiquei que a tendência de queda, ela já começou a ficar verídica dentro do meu processo, certo? Porque ela teve a quebra de estrutura, ela teve a finalização de um ciclo de 5 ondas e ela tinha regiões de interesse mais abaixo, que era aqui, ó, a 1618 de toda a pernada. Então, eu entendendo isso, o que que eu fiz? Fui e procurei candle a candle, que aí foi quando eu dei o zoom lá, joguei num time um pouquinho menor, e aí busquei a identificação de candle a candle de volume, certo? E aí, quando ela chegou e demonstrou isso para mim, eu fiquei mais tranquilo, certo? Aí eu fui onde fiz a minha entrada. Mas acontece que o quê? Todas as vezes que a gente vê aqui, ó, uma região assim, ó, tá vendo, ó?
onde finaliza aqui, ó. Olha que subida ascendente, ó, reta, praticamente reto, tá vendo? Ó? E aí, quando ela vem fazer uma breve correção, o que que acontece? Essa breve correção, ó, a gente nota que o volume é o quê, ó? Descendente, tá vendo? Ó? Ele é curto, ele é para baixo. Toda vez que ele sai, ó, ele aumenta um pouquinho. Só que aí quando ele faz, ó, a correçãozinha, quando ele faz a correçãozinha, ó, o preço é visivelmente descendente, tá vendo? Ó? Então a gente tem que pegar por regiões, por regiões. Isso aqui é que nem eu falei, é só a cereja do bolo para poder ter o entendimento de como funciona candle a candle quando estiver próximo a uma região. Pô, tá próximo aqui, ó, eu tenho a região que eu vou entrar aqui. O que que eu vou fazer? Pô, chegou num volume muito alto. Agora eu vou ter que esperar ver os dois, três próximos candles que ela vai dar para mim ver se tem absorção na região ou não. Por quê? Porque ela pode fazer aqui, ó, um, dois, três de venda. Que aconteceu, ó, no dólar hoje. Deixa eu ver se eu acho a região que tinha acontecido no dólar. Quer ver, ó? Ó, aqui, ó. Olha como fica bonito, ó. Entendimento, ó. O que que acontece? Se a gente tem aqui, ó, se a gente tem aqui, ó, tem essas duas regiões. Eu vou mostrar primeiro essa, depois eu mostro a outra. Aqui, ó, a gente teve o quê, ó? Um volume, ó, um esforço, ó, um resultado alto com um esforço também alto, certo? Ó, retinho aqui, ó, um esforço alto com um resultado muito alto, ou seja, acima da média o meu resultado com o meu esforço grande também. E aí, em sequência, ó, veio um pequeno resultado com um grande também, um grande esforço, ó, acima da média e quase na mesma proporção do resultado anterior. Só que olha o meu esforço, ó, meu esforço foi muito pequeno, tá vendo? E em seguida, a gente já teve um candle aqui, ó, de ignição. Ou seja, o que é um candle de ignição? É um candle grande desse com bastante resultado, tá vendo? Não um resultado tão esperado, mas isso aqui, ó, já é acima da média. Já pode ver que ele teve quase o mesmo tamanho do candle aqui de subida. Ou seja, isso revela para a gente que nada mais é que foi um gatilho aqui, ó, de venda, ó, um, dois, três de venda. Ou seja, se a gente fosse levar a par esse resultado, a gente saberia que aqui caberia uma boa venda mesmo depois desse candle, se caso a gente não tivesse pegado no fechamento dessa, certo? Então, o que que acontece? Se a gente fosse fazer essa venda, caberia uma venda linda. Só que é aí que eu falo a atenção para que a gente tenha dentro daquilo que a gente está fazendo. Ó. Porque se a gente for ver, olha a contagem de Elliott aqui, ó. Nada mais é que foi a onda 4 do movimento. Ó. Onda um, onda 2, onda 3, onda A, B, C da onda 4. Ou seja, ela já teve a saída dela aqui agora para poder fazer a onda 5, certo? Então, por isso que eu falo, se não fosse a finalização da onda 4, provavelmente esse preço cairia muito mais. Provavelmente esse preço cairia muito mais. Mas como já era a finalização da onda 4 aqui, ó, em A, B, C simples, aqui ela fez só o arremate no último fundo, certo? E aí depois ela foi e jogou o preço para cima. Aqui, ó, dá para a gente ter uma baita noção do que aconteceu também, ó. Só que do lado inverso, do lado de alta. O que que acontece, ó? A gente teve um grande esforço, ó. Pode ver que ele está vermelhinho aqui, que é esse vermelho de baixo aqui, ó. Deixa eu deixar ele só reto aqui, ó. Que não foi até esse primeiro aqui, ó. Um grande esforço aqui, ó, para um grande resultado. Ou seja, está condizente, está legal. Dá para entender que o preço vai continuar caindo. Só que em sequência ele já vem um candle aqui, ó, com um grande resultado, ó, acima da média,
próximo ao que foi o candle anterior, só que ó, aqui, ó, olha o esforço dele, ó. Olha o esforço dele, ó, muito pequeno, tá vendo, ó? Muito pequeno, ou seja, esforço e resultados divergentes. Então aqui a gente teve uma absorção do preço, ou seja, indicando que o quê? Tem gente comprando para não deixar o preço passar dessa região. Então tem muito dinheiro nego pesado aqui, ó, nesse nível de negociação, fazendo com que o preço suba, certo? Ó, só que nessa região a gente teve 16.613 negociações, ou seja, é uma negociação muito alta para um tamanho de preço muito pequeno, para um resultado no preço muito pequeno, ou seja, que não movimentou quase nada o preço, ou seja, teve absorção. Tinha gente vendendo, mas a força de compra estava muito maior. E aí, olha o que o preço faz. O preço vai, faz novamente dois, três, só que agora de compra e joga o preço para cima, certo? Então, por isso que eu falo, se você tem regiões, se você está com essa contagem alinhada, tudo bonitinho, e sabe que é uma região onde o preço vai travar, se você vê esse movimento aqui, ó, que foram dois candles, um maior que o outro, ó, foi esse aqui, dando convergência para que o preço continue caindo, e logo em sequência vem um candle desse, e você sabe que é uma região de trava, você pode acreditar que o preço vai ir ao contrário. Por quê? Porque ele vai ir a favor daquilo que está acontecendo. Porque ele tem trava, ele tem a order block para segurar, ele tem o 6188 ou 79 da FIBO, ele tem todo o contexto já que você deixou preparado para que a hora que acontecesse isso aqui, só a sua cerejinha do bolo servisse para poder falar assim, não, esse é o arremate, esse é onde eu vou entrar e vou fazer o preço onde eu vou ganhar dinheiro, certo? Porque acontece muito, mas acontece também como armadilhas de mercado. Por quê? Porque às vezes isso aqui acontece sem aonde tem ponto de trava, onde é continuação. E aí o que que acontece? Fala, pô, o Luquinha falou para mim que quando tem esse tipo de queda aqui, com esse tipo de resultado aqui, é porque o preço vai voltar, porque absorveu o volume. Então, vou entrar aqui agora comprado. E aí o preço faz o quê? Continua aqui, ó, caindo. Aí você fala, puta, mano, o Luquinha tá falando abobrinha, mas não é. É que não tô falando. Ele tem que ter regiões para parar, ele tem que ter todo aquele contexto que a gente já sabe, entendeu? Então, ou seja, a gente tem que ter um entendimento de que serve sim, de que presta sim, desde que tenha um contexto por trás, desde que faça sentido naquilo que você está fazendo. Porque olha aqui, ó, aqui se a gente for pegar desde o início do movimento, certo? Espera aí. Desde o início do movimento de alta, que foi aqui, até o final desse movimento. Olha o que que aconteceu, ó, nesse período todo aqui, ó, o preço fez o quê? Nitidamente caiu. Ou seja, porque a gente já está chegando num final de ciclo. A gente já está chegando num final de ciclo. Então, ó, deixa eu tirar essa região aqui, porque vamos se dizer que a gente tem uma região realmente aqui, ó. A gente tem uma região aqui. Para que a gente entenda que o preço vai chegar aqui, vai travar e vai cair para baixo, o preço tem que começar, ó, desde aqui, ó, já ir perdendo força, já ir diminuindo, ou seja, ó, ir fazendo cada vez mais para baixo. Por quê? Porque quando chega aqui, a gente sabe que o preço vai tocar e vai respeitar e vai cair, certo? Então, tem que ser assim, certo? Ó, se a gente for pegar aqui, ó, desde esse início aqui, ó, desde esse início aqui, ó, até esse final, onde ele começou a corrigir, ó, onde ele começou a corrigir, ó, a gente teve o que, ó? Se a gente pode pegar pela média, ó, a média nos dá um parâmetro bom, ele dá uma caidinha, depois ele faz o quê, ó? Sobe, certo? Ou seja, ele faz esse movimento aqui, ó. Faz esse movimento, ou seja, então todo esse movimento de alta aqui, ó, estava convergente, porque o volume estava subindo. Agora não adianta a gente pegar candle a candle, que a gente não vai conseguir identificar nada. Nessa questão aqui, a gente tem que pegar por regiões. Agora, quando a gente for refinar a nossa entrada, aí a gente faz isso aqui, ó, dá aquele alt zoom, certo? E joga aqui, ó, candle a candle para você entender qual que é a diferença
de esforço e resultado. E aí aqui a gente tem o outro volume, que é o volume de exaustão. O que seria o volume de exaustão? É quando a gente tem aqui, ó, muito resultado, certo? Quando a gente tem muito resultado para pouco esforço. Ou seja, o nosso volume, ele é muito baixo para um esforço gigantesco. Ou seja, isso aqui nada mais é que um volume de exaustão. Ó, isso aqui nada mais é que um volume de exaustão. Quer ver? Eu achar uma região de trava. Uma região de trava. Só para você entender, Lê, que quando a gente tem regiões de trava, isso fica muito mais nítido, que é quando o preço bate e volta. Ó. E aqui, ó. Aqui era uma regiãozinha de trava, ó. Ó, se a gente for ver, ó, a gente tem aqui, a gente tem uma order blockzinha validada aqui, certo? Por quê? Porque ela teve a quebra de estrutura dela, ó, mínimo, mas teve, ó. A gente teve aqui a quebrazinha de estrutura, teve a validação, teve um breve desequilíbrio aqui. Então, aqui, ó, a gente teve um volume de exaustão. O que seria o volume de exaustão? É quando o preço está muito grande, mas o volume aqui embaixo, ó, o volume aqui embaixo, ó, o volume aqui embaixo está muito pequeno, ó, abaixo até da média. Tá vendo? Ó? Então, o que que acontece? Isso é um volume de exaustão. Por quê? Porque o preço está indo sozinho, o preço está indo sem ninguém. Ele está indo só para cumprir tabela, vamos se dizer assim. Ele está indo só para fazer o fechamento aqui em cima. Ou seja, porque ele está sem ordem nenhuma de compra dentro desse candle. Ele está sem ordem nenhuma de negociação. Ou seja, ele está indo só para cumprir tabela. E aí ele vai lá, toca, o preço faz o quê? Ó? Despenca, certo? Então, esse é o volume de exaustão. A gente vai ter esses três tipos: volume de impulsão, que é o convergente, que é quando o preço está ou caindo com um volume convergente. Aqui, ó, só para você entender, para não ficar confuso, tá, Lê? Se o preço aqui, ó, vamos dizer, ó, deixa eu remarcar essa região aqui, ó. Deixa eu remarcar essa região aqui, ó. Fazer diferente aqui, ó. Se o preço aqui, ó, se o preço aqui está caindo, se o preço aqui está caindo, o volume aqui ele tem que estar subindo, certo? Para que seja convergente, para que seja verídico. Mesmo que o preço esteja caindo, o volume tem que estar subindo, tem que estar ascendente, certo? Para mostrar que essa queda aqui é verídica, para mostrar que essa queda é forte, para mostrar que ela tem coerência no movimento que vem fazendo, certo? Que é aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, que nem eu mostrei, ó. A tendência aqui, ó, de queda, ó, dessa região aqui, ó, vamos pegar daqui até aqui, ó, até aqui esse finalzinho aqui, ó. O que que acontece? O preço está caindo, mas olha o volume, o que que ele está fazendo? O volume está subindo, ou seja, ele está convergente, ele está mostrando que a queda aqui está forte, que a queda aqui é verídica, que a queda tem coerência, certo? A partir do momento que ela começou a fraquejar, que ela começou a cair, ó, que desse ponto aqui para esse aqui, ó, olha o que ela faz, ó. Ó, se a gente for pegar, ó, esse movimento daqui, aqui, ó, o preço subiu. E se a gente for pegar agora até esse ponto aqui, ó, o preço só caiu. Ou seja, essa queda aqui já ficou fraca. Essa queda aqui, ó, ela já começou a mentir, ela já começou a perder força. Tanto que depois ela vem, quebra a estrutura Shaw, faz aqui o movimento e vem lá em cima. Ó. E agora está realizando o movimento 4 para fazer o movimento 5, certo? Então, ele tem que estar, para que ele esteja convergente, ele tem que estar subindo mesmo que o preço esteja caindo. E lá, o volume de absorção e de exaustão é a mesma coisa, tanto para cima quanto para baixo. Se o resultado aqui, que é o preço,
for pequenininho e o esforço, que é o volume, for gigantesco, a gente tem absorção naquele local, naquela faixa de preço. E se o preço for, o resultado for muito grande, com o esforço muito pequenininho, quer dizer que a gente está tendo uma exaustão do preço. Ou seja, naquela região ali, o preço está indo só cumprir tabela para poder fazer um fechamento de um imbalance, para cumprir uma order block, mas que ele não tem veracidade alguma, que dali ele vai bater e vai recuar, e é nítido, ou vai bater e dar uma boa segurada naquela região, porque o preço está tendo a exaustão desse movimento, certo? Aqui, ó, ele deixa bem claro isso, ó. Ele deixa bem claro isso, ó. Repara, ó, deixa eu tentar diminuir um pouquinho mais para ficar tudo dentro do parâmetro só. Repara que aqui, ó, o mercado lateral, ele tem pouco resultado, ó, pouco volume, pouco esforço. Ou seja, ó, o esforço dessa região aqui, ó, é totalmente descendente. Tá vendo? Então, o que que acontece? Se a gente for pegar, ó, dessa região onde iniciou a lateralização até o final dela, ó, a gente tem só queda. E o período aqui, ó, que a gente pega desde o início aqui dessa coisa, ó, tá tudo acima da média, ó, tá um volume bem alto, certo? Então, a coerência é essa. Aqui, ó, a gente vai começar a falar das fases de acumulação e reacumulação. O que são as fases de acumulação? Que aqui, ó, alguma dúvida aí, ele está conseguindo acompanhar? Está bem transparente aí essa movimentação? Sim, mano. Então, demorou, vou dar sequência. Ó. A fase de acumulação, o que que acontece? As grandes instituições compram as faixas de preço disponíveis para venda no mercado. Ou seja, quando o preço está lá embaixo, ó, quando o preço está vindo lá embaixo, ele começa a acumular aqui, ó, o que que acontece? As instituições, ela compra 100 aqui e vende 50 aqui. Ela compra 100 aqui e vende 50 aqui. Ela compra 100 aqui e vende 50 aqui. Ou seja, quando ela compra 100 aqui, ela vende só 50 aqui. Ou seja, ela está com 50 no bolso, certo? O mercado volta a cair. Aqui ela compra mais 100. Já com 50 que ela tinha aqui de trás, ela fica com 150, certo? E aí, quando o preço sobe aqui em cima, ela realiza 50. Ou seja, ela fica só com 100. Só que quando o preço volta aqui, ela compra mais 100, ou seja, ela fica com 200. Aí ela joga o preço um pouquinho mais para cima. Aí quando chega aqui em cima, ela vende 50, fica com 150. Quando volta aqui embaixo, ela compra mais 100, vai para 250. Aqui ela realiza 50, fica com 200. Quando ela volta aqui, ela compra mais 100, fica com 300. Então, ela faz isso. Ela compra as faixas de preços disponíveis para a venda no mercado. Ou seja, as faixas disponíveis são essa, porque ela dá a indução que o mercado sobe e ela realiza um pouquinho e volta. Aí ela dá a indução que o mercado sobe e realiza um pouquinho e volta. Para quê? Para que o varejo caia como um pato. Por quê? O varejo vai achar que cada vez que subir um pouquinho mais, ela está dando indício de que agora o mercado vai disparar, que o mercado vai subir. E aí o mercado volta e estopa ele. Aí ela compra de novo, joga o mercado um pouquinho mais para cima, volta, realiza e estopa o varejo. E assim ela faz até ela encher o bolso de dinheiro. E aí quando ela enche o bolso de dinheiro, ela vai e faz o rally dela, ela volta ou ela sobe ou ela cai, dependendo da onde que tiver o mercado, certo? Quando eles estão assegurados por vários meios que já estudamos, que não há mais nenhuma supply sobrando, ou seja, que não há nenhuma oferta no meio do caminho, eles começam a fase ascendente. O preço começa o seu movimento bullish, né, seu movimento de alta, e eles já sabem e já verificaram que não encontrarão nenhuma oferta no caminho que vai impedir que o preço suba. Ou seja, ele fez o lance aqui embaixo, acumulou, certo? Fez, encheu o bolso de dinheiro e agora ele sabe que aqui, ó, não vai ter nenhuma oferta aqui, ó, no meio do caminho para segurar o preço de subir e dar sequência no seu movimento, certo? Esse conceito é importante, pois até que eles provem que o caminho está livre, que tem a ausência de vendedores,
eles vão iniciar seu movimento de alta. Para isso, vão iniciar suas manobras e testes várias e várias vezes. Esses movimentos vai continuar até que os compradores e vendedores considerem que o preço atingiu um nível interessante para ambos. Os compradores irão ver qual é a melhor faixa, qual é melhor fechar as suas posições e os vendedores, por sua vez, vão perceber que é melhor começar a tomar as suas posições curtas, fazendo o preço ir parando aos poucos. Com isso, entramos na fase de distribuição, ou seja, a fase de distribuição é quando o preço chega lá no topo e ele começa a fazer a fase de distribuição, porque aqui os compradores já sabem que chegou num preço aonde não tem mais interesse para ele e ficou interessante para quem está vendendo. Ou seja, ele vai fazer aqui a causa dele aqui agora, vai realizar a pausa necessária para ele, para que os vendedores entrem todos aqui, certo? E dê tempo de os compradores realizar a posição, entregar todas as suas posições na mão de quem está vendendo, certo? Aí a gente entra aqui também, ó, tem a fase de reacumulação. O que é a reacumulação? A reacumulação nada mais é que um processo de meio de tendência. Ou seja, a gente teve a acumulação lá embaixo, lá naquela fase de demanda, aonde tende a jogar o preço para cima, aonde jogou o preço para cima, e aí agora no meio dessa transição entre acumulação e distribuição, que é o topo de novo, que é onde tem a oferta, aonde o preço tende a parar e cair, a gente vai ter a reacumulação. E a reacumulação é esse processo aqui, ó, onde o preço vem, ó, o processo de reacumulação é idêntico ao processo de acumulação. A única diferença entre os dois é a forma como a estrutura começa a se desenvolver. Enquanto a estrutura de acumulação começa com um movimento de baixa, a estrutura de reacumulação começa após uma pausa de um movimento bullish, ou seja, após um movimento de alta. Ó. A acumulação faz após um movimento de queda, certo? Segura em uma demanda, joga o preço para cima e aqui após esse movimento bullish a gente vai ter a reacumulação para novamente ter a nossa distribuição, o nosso efeito, né? A gente teve a causa e agora a gente tem o efeito, certo? Então, a diferença de acumulação para reacumulação é isso, que a acumulação ela vem da tendência de baixa e acumula, e a reacumulação ela já está fazendo uma nova acumulação, assim por dizer, depois de um efeito já realizado após a causa de acumulação, certo? Aí a gente vai entrar na fase de distribuição, que é aquilo que eu falei para você. Acumulação em fase final, em fase de fundo do preço, e distribuição em fase de teto, em fase de resistência de preço. O teto do mercado acaba de ser formado. Existe a entrada dos últimos compradores com ganância e a entrada de vendedores mais informados e com a mão mais pesada. Quando se dão conta que o caminho do preço está numa fase de distribuição, o mercado começa o seu movimento de baixa. Durante essa fase, as ordens dos vendedores é mais agressiva do que a dos compradores. Um ciclo é considerado completo quando se observam todas as fases do ciclo de acumulação, tendência ascendente, distribuição, uma tendência descendente. Estes ciclos completos ocorrem em todas as temporalidades e é por isso que é importante ter em conta todos os prazos, porque cada um deles pode estar em fases diferentes. Ou seja, todo preço, independente do tempo gráfico que a gente esteja, ele vai ter uma acumulação, uma reacumulação, uma distribuição e uma redistribuição. Ele vai ter um ciclo completo dessa fase. Ou seja, se você tiver um time maior e ela tiver, às vezes, em uma causa, em uma acumulação ou uma distribuição, às vezes, num time bem menor, ela já vai estar fazendo um efeito da região, certo? Ela vai estar fazendo um efeito da região para posteriormente fazer a reacumulação ou a redistribuição. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que a gente tem aqui, ó, uma acumulação
no tempo lá de 4 horas ou de um diário. De um tempo de 4 horas ou de um diário, certo? E aí, o que que acontece? Dentro desse processo, aqui, ó, a gente está tendo, ó, num time menor, uma outra redistribuição. Vamos dizer que o preço está vindo aqui, ó, para fazer a queda. E aqui ela tem uma redistribuição. Só que aí ela fez o efeito, ó, só dessa pernada de acumulação. E aí depois ela faz uma acumulaçãozinha aqui, ó, e sobe de novo. Por quê? Porque num time maior, ela ainda está dentro da causa dela, ela está fazendo a causa. Então, um time menor, ela pode estar refazendo tudo isso, só que na causa maior, ela só está acumulando ainda para depois poder fazer o efeito dela. E quanto maior a causa, maior o efeito. Ó. Vamos dizer, ó, se a gente pegar esse movimento aqui, ó, se a gente pegar esse movimento, a causa aqui vai ser gigantesca. Agora, se a gente pega uma causa assim, ó, a causa é menorzinha, certo? Não é para mexer aí, hein? Por favor. É por isso que é importante ter em conta todos os prazos, porque cada um deles pode estar em fases diferentes. É necessário contextualizar o mercado deste ponto de vista para realizar uma análise correta do mesmo. Quando você aprender a identificar corretamente as 4 fases do preço e assumir um ponto de vista totalmente imparcial, longe de notícias, rumores e opiniões e os seus próprios preconceitos, tirar vantagem do seu operativo será relativamente mais fácil. Ou seja, quando você tiver facilidade em compreender esse tipo de fase aqui, ó, de distribuição e redistribuição e acumulação e reacumulação, quando você conseguir fazer isso sem ter, que nem ele falou aqui, ó, longe de notícias, rumores, opiniões e seus próprios preconceitos, você vai conseguir, dentro do seu operativo, tirar um pouco de vantagem. Você vai conseguir, ter uma vantagem mais propícia, certo? Entendeu, Leandro? Então, é difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças também, não. Ó. Aqui a gente vai ter ó, a fase de redistribuição. A fase de redistribuição é o intervalo que vem de uma tendência bearish, certo? De uma tendência de queda, e é seguido por uma nova tendência bearish. Ou seja, ela faz aqui ó, a distribuição, faz a tendência bearish, redistribui e uma nova tendência bearish. Por quê? Porque o preço trabalha assim, ele é repetitivo. Quer ir no banheiro? Então vamos. Espera aí, Lê. Então vamos lá. Múltiplas fases de redistribuição podem ocorrer dentro de um grande mercado de baixa. E esta é uma pausa que refresca o valor para desenvolver outro movimento descendente. Ou seja, é que nem a gente fala, sempre que a gente tem um movimento forte, seja ele de queda ou de alta, ele vai ter que fazer uma pausa no preço para poder respirar. Ou seja, é aquele respiro natural do preço que a gente fala. Seja ele para corrigir, ó, porque se a gente for ver, ó, ele nada mais corrigiu ó, do que a pernada dele. Ó. Ele veio, certo? Corrigiu e seguiu o preço. Só que dentro desse perfil que ele fez essa correção, ele faz uma breve acumulação, que aí ele gera aqui, ó, ele gera liquidez aqui, ele gera liquidez aqui, ele busca essa liquidez, depois ele busca essa liquidez, e assim o preço vai trabalhando, que é tudo aquilo que a gente já viu lá atrás. Por isso que eu deixo o Wacom por último, porque o Wacom, se a gente for ver dessa maneira aqui, ó, parece que é tudo muito mais complicado, mas não é. É que realmente o preço ele trabalha assim
refazendo todas as fases que ele já fez lá atrás, ó. Só que a diferença, ó, tá vendo? Ó, capturou a liquidez desses fundinhos, só que aí ele gerou liquidez aqui. E aí o preço vem e faz o quê? Ó, captura aqui de novo. Só que ele deixa ainda aqui e aqui. E aí ele vem, ó, captura agora todos esses fundos, ó. Capturou todos esses fundos, ó. O que que ele faz? Agora captura todos esses topos. E se a gente for ver, nada mais é, ó, que uma retração, ó, um movimento de retração para poder seguir o fluxo, que é que nem eu falo. Quando tá no desenho, ó, fica lindo. Só que quando a gente pega com ruído, olha que retardadice que fica, ó, tá vendo? Fica feio demais. E aí, para entender e fazer a leitura disso, acaba ficando um pouquinho mais complicado. Aqui ele nos dá uma dica, ó. Essa estrutura, a essa altura do campeonato, você já deve ter prestado atenção que uma fase de redistribuição pode também ser uma fase de acumulação. Ou seja, por quê? Porque ela é equiparada ao mesmo ponto. Ela é uma acumulação aonde o preço segura ali para poder fazer o seu respiro natural. Ambas estão vindo de um movimento de baixa e existem semelhanças. Mas como podemos identificar quem é quem? Precisamos de uma análise criteriosa para não tomarmos o stop. Essa análise é uma das tarefas mais difíceis, saber diferenciar a acumulação de redistribuição, certo? Ó, ponto 1. Durante a fase de redistribuição, os market markers estão fazendo entradas mais curtas, pois eles precisam de confirmação de que o preço vai atingir um nível importante. E eles vão aumentando essas entradas uma vez que na fase de redistribuição o preço vai continuar a tendência bearish. No ponto 2, a redistribuição continua volátil durante e no final de sua fase antes de continuar a tendência de baixa. Deve e abaixo, certo? E aí no ponto 3, ó, precisamos de confirmação de cada fase para sabermos de fato onde o preço provavelmente vai. Que aí ele vai falar isso aqui em breve, que cada fase dentro da estrutura de Wyckoff, certo? Lá a gente vai ter cada ponto bonitinho para mostrar para a gente para onde que vai, para onde que não vai, se não vai, e para entender um pouquinho melhor essas dicas que ele deu aqui, que fica um pouco meio avoada por não ter a exemplificação aqui ainda, certo? Uma fase de reacumulação talvez possa ser uma fase de distribuição. Como podemos identificar? Muito provável que em uma fase de reacumulação o preço faça padrões de liquidez nos topos do buying clímax e secundário teste, porque no fundo, quando essa faixa for rompida, o preço vai buscar alvos mais altos para começar a fase de distribuição. Isso aqui, Leco, você só vai entender a hora que a gente entrar a fundo na estrutura de Waco. Aí lá vai ficar mais claro o que o autor quer dizer. Pede para a mãe por água, certo? Então, aqui, ó, a gente tem os efeitos. O que são os eventos de Wyckoff, ó? O Wyckoff tenta identificar algumas movimentações existentes dentro de cada período que vimos anteriormente. Cada movimento e cada fase existe uma particularidade e uma característica diferente. Em resumo, nós temos os eventos a seguir. Parada preliminar, buying clímax, é a reação, né, que é o AR, né, que é o action, action, fugiu o nome agora. Aí a gente tem o teste, né, que é o reteste, que é o secundário teste. Tem a agitação, que é a variação, né, que é o shakeout. Tem a quebra de estrutura e a confirmação. Só que na estrutura, dentro das estruturas, eles usam tudo nomenclatura em inglês, tá, Leco? Então a gente vai entender uma a uma, passo a passo, o que é cada uma delas, ó, tá vendo? Ó? PSC, SC, BC, PSY, AR, que é o Automatic Reaction, que é o que ele fala aqui, ó, que é a reação aqui, ó. Esse reação que é o ponto 3 é o AR, que é o Automatic Reaction, certo? Então, PS, né, que é o parada preliminar, que é o suporte preliminar, né, que é o SC, o PS, né, Preliminar Support. Aí vem o Clímax, né, que é o BC,
ou o ST, que é o Buying Climax e o Selling Climax. Aí tem o Automatic Reaction, aí tem o Secondary Test, aí vem a agitação, que se eu não me engano é o STOW, um negócio assim, que é SOW, não sei como se pronuncia. E aí tem as quebras e a confirmação. Mas isso aí a gente vai vendo um a um. O que seria uma parada preliminar? É o movimento que tenta parar a tendência no momento, no momento que sempre vai falhar. É um final que a tendência pode estar, é um sinal de que a tendência pode estar chegando ao fim. Ou seja, o que é um preliminar suporte? É isso aqui, ó. Quando o preço faz isso aqui, ó, e chega próximo ao final. Ou seja, isso aqui é o preliminar suporte. Por quê? Porque ele já está falhando o fundo. Antes de chegar no fundo, ele já está começando a fazer uma parada. Ou seja, isso aqui é outro PS, é outro preliminar suporte. Por quê? Porque ele está antes de chegar na região determinada, onde a gente sabe que o preço vai parar lá naquela demanda, ele já está freando, ele já está colocando o pé no freio para o preço. E colocando o pé no freio, que jeito? Fazendo essas estruturinhas aqui, ó, certo? Então, ele está colocando o pé no freio, certo? Aí a gente vem com o clímax. O clímax é um movimento extremo no mercado que vai identificar a entrada das grandes instituições. Ou seja, aqui no Buying Clímax, né? Buying Clímax, se eu não me engano, é em cima e Selling Clímax é embaixo, o SC. O que que acontece? Quando as grandes instituições entram aqui, a gente já vai entrar aqui, ó, no ponto 3, que é a reação, que é o primeiro grande sinal que sugere a mudança do sentimento de mercado. Ou seja, é quando o preço ele vai ter uma reação assim que fizer o buying clímax ou selling clímax, que é quando as instituições entram pesado, fazendo com que o preço já tenha uma reação forte, certo? E aí a gente vai ter o teste, que é o quarto ponto. O teste é quando o preço vem retestar mais ou menos a região do selling clímax ou do buying clímax. E aí, ó, a gente vai ter, ó, depende do local onde se encontra, pode ter leituras diferentes, mas a ideia de verificar a ausência de compradores ou vendedores é a mesma. Ou seja, aqui, ó, ele vai ver se não tem vendedor à vontade para jogar o preço para quebrar o selling clímax ou o buying clímax, certo? Então ele vai demonstrar para a gente, ó, que se ele vier aqui fazer só isso aqui e voltar a subir, é porque realmente tem ausência de vendedores e os compradores aqui começou a ficar forte. E após isso vai vir a agitação. O que que é a agitação? É aquele momento que eu falo onde tem os ruídos, ó, que o preço sobe picadeira, o preço sobe bagunçado, sobe mitigando, certo? Porque tem bastante movimentação aqui dentro desse range de preço, certo? Ó, momento crucial para análise de estrutura. Últimos movimentos que tiram alguns traders do jogo antes de iniciar a tendência macro. Ou seja, por que que ele tira alguns traders do jogo? Porque dentro desses ruídos aqui, ó, o preço sobe e desce, fica meio bagunçado. Então ele tira bastante trader, tanto subindo quanto descendo. E aí é quando ele vem fazer a quebra e a confirmação, que é dois pontos extremo e extraordinário para poder funcionar e dar velocidade ao ECO, que é a quebra de estrutura. Ó, é a maior prova para interpretar a nossa fase. Com as quebras de estruturas, podemos identificar o sentimento do mercado, que é quem está quebrando quem. Ou seja, se aqui ó, a gente tiver depois da agitação aqui, a gente tiver um movimento altista quebrando o último topo aqui, ou seja, ele demonstrou para a gente que o intencional dele é realmente a alta. E aí ele dá a confirmação. Ó, se a análise estiver certa, será realizado um teste de quebra que vai confirmar a nossa fase se podemos fazer possíveis entradas. Ou seja, aqui ele fez a quebra de estrutura e agora ele vai fazer o teste da quebra de estrutura buscando a order block que ficou aqui embaixo, o imbalance para ser mitigado, para aí sim poder jogar o mercado lá em cima e ganhar espaço e ganhar
preço lá em cima, certo? Isso é quando a gente tem uma acumulação, que é quando a gente tem o preço caindo. Agora, quando a gente tem o preço subindo, depois mais para frente eu vou mostrar, a gente vai ter as nomenclaturas diferentes. Mas a ideia é a mesma, só os nomes que mudam. Só os nomes que mudam, tá bom, Lê? Agora vamos mergulhar dentro de cada ponto e jogar no gráfico para você entender melhor como cada evento desse funciona dentro de uma fase, seja a acumulação ou a distribuição. Só para ficar claro, a teoria de Wyckoff, as fases dele são 4 fases, tá, Lê? São fase A, fase B, fase C e fase D, podendo chegar até a fase E, tá bom? Aí, ó, o que que acontece? Aqui a gente vai ter a parada preliminar, que é o PS, ó, que é o Preliminar Support, certo? Que é aquilo que eu falei para você que eles usam as siglas em inglês. Também conhecida como Preliminar Support, o PS, quando estamos na fase de acumulação, que é a fase de queda, que é a acumulação, a gente vai ter o Preliminar Support. E PSY, que é o Preliminar Support do bullish, a gente vai ter um PSY quando estivermos na fase de distribuição, que é quando está lá em cima. Como ela aparece no gráfico? São estruturas ou candles que com um movimento vai suavizando a tendência. E é o freio que o preço está fazendo para chegar em uma determinada fase. Vamos entender a seguir. Ou seja, vamos se dizer que aqui nessa região, ó, a gente tem aqui uma região de demanda para segurar o preço. Só que antes de chegar na demanda, olha o que o preço faz, ó. Faz um PS, faz outro PS, e aí chega aqui na demanda. Ou seja, a gente teve um preliminar support aqui, preliminar support aqui, um preliminar support aqui. Ou seja, ele botou o pé no freio aqui, botou o pé no freio aqui, botou o pé no freio aqui antes de chegar na nossa região de demanda. Ou seja, ele perdeu força para poder chegar na nossa demanda. E aí, quando ele faz isso, ele já descreve para a gente o preliminar support. Ou seja, aqui agora vai entrar o nosso selling climax, que é o SC, que é onde as instituições vão entrar pesada para fazer o quê? Ó? O preço disparar para o alto, certo? Que aí aqui, ó, a gente vai ter, só para complementar aqui a fase do PS, né, antes de entrar no SC, ele vai dar mais uma explicada lá junto com o volume. Então, a gente teve aqui, ó, o PS, que é quando o mercado está de baixo fazendo acumulação, e aqui é quando o preço está de alta fazendo a distribuição, ou seja, fazendo a acumulação da parte de cima, que a gente chama de distribuição, que é o PSY, ou seja, põe o pé no freio aqui, põe o pé no freio aqui, põe o pé no freio aqui, e aqui onde estava o ponto de interesse, ele chegou já com o volume baixinho com o pé no freio. E aí aqui a gente entrou com o Buying Clinics jogando o preço para baixo, que foi as instituições que jogou o preço para baixo, certo? E aí, ó, conseguiram entender a lógica dessa parada preliminar? Como o nome diz, é quando um lado do mercado está perdendo as suas forças e está freando aos poucos a tendência que após isso irá começar outros eventos de uma fase de Waco, que possivelmente mudará a tendência. Notaram também que uma parada preliminar é um topo ou um fundo fraco, não conseguiu romper um topo ou um fundo anterior. Com isso, foi engolido com o impulso da tendência. E é importante identificarmos esse primeiro ponto de vários eventos dentro de uma fase de Waco, pois é a primeira ação para parar o movimento da tendência anterior. E quanto mais houver essas paradas no decorrer do caminho, mais provável que o extremo será com pouco volume. Isso indica que os compradores ou vendedores estão alimentando suas ordens até um determinado pouco que o oposto não estará disposto a vender ou comprar, que aí entra a próxima fase, que é o clímax, certo? Ou seja, ó, nessa região aqui, o preço vem fazendo o quê? Ó? Pé no freio, pé no freio, pé no freio, chegou lá em cima com um volume
baixo, ou seja, chegou aqui, ó, com a absorção que eu falei lá, ó. Pode ver, ó, volume muito acima da média, certo? Ó, com os candlezinho muito baixo, ó, muito pequeno, ó. Ou seja, resultado pequeno para esforço tremendo, certo? E aí, quando ele chegou lá, ó, a gente teve aqui, ó, nada mais, nada menos que o quê? Que um volume de absorção, certo? Então, isso aqui fica bem claro, ó, uma dica, precisamos mais eventos para identificar uma fase de Waco e uma parada preliminar sozinha não nos diz muita coisa. Ou seja, se a gente consegue identificar as paradas preliminares aqui, ó, que é os PSY ou os PS, a gente já começa a entender que aqui, ó, pode surgir uma fase de Waco. Não que sozinha ela vai demonstrar isso, porque o preço pode vir aqui, fazer um 2 e corrigir. Mas que provavelmente, se ela vier fazer a acumulação, o PS ou o PSY já vai nos dando a noção de que pode acontecer uma fase de acumulação de Waco, certo? Aí a gente vai entrar nos clímax. O que seria os clímax? É o segundo evento do método do Waco e aparece após o PS ou o PSY. Na fase de acumulação, iremos chamá-lo de Selling Climax, ou seja, na baixa a gente vai chamar ele de SC, de Selling Climax. Na fase de distribuição, quando é lá em cima, iremos abordar como Buying Climax, ou seja, um BC. São poderosos sinais de fraqueza do mercado, ou seja, ó, são poderosos sinais de fraqueza do mercado. E é importante destacar que às vezes o PS ou PSY é o nosso BC ou SC. É o ponto extremo até o momento que vai entrar a força vendedora ou compradora. É onde identificamos a entrada das mãos fortes no jogo. E é a ação climática que para o movimento. É o clímax dos vendedores na acumulação ou o clímax dos compradores na distribuição. Ou seja, aqui, ó, quando a gente tem o selling clímax, é onde a instituição entra pesado para fazer o quê? Ó? O preço já tem reação, certo? Aqui o preço já teve reação. Foi aqui que, naquele trade lá que eu mostrei, ele me enganou. Por quê? Eu achei que ele já tinha feito a correção em um ABCzinho simples aqui, e aí depois ele veio me tirar aqui, ó, acima do ponto que eu estava. Mas, enfim, não vem ao caso, porque a gente está trabalhando outra coisa. Mas só para você ver aqui e ficar claro, tá, Lê? Mas aqui, ó, a gente teve o quê? O Selling Climax, onde as instituições entraram pesado já jogando o preço para cima, porque aqui a gente já tinha feito PS, já tinha botado o pé no freio, e aqui o SC entrou pesadão para jogar o preço para cima, e conseguiu, certo? O Selling Climax e o Buying Climax nada mais é que isso, para demonstrar para a gente que ali já tem alguém para segurar o preço nessa região, certo? Dica: duas coisas que podem acontecer após o evento clímax. Uma reação, que é o automatic rally ou reaction, ou um movimento lateral. Se surgir uma reação, ela será seguida de um secondary test. E, inversamente, se ocorrer um movimento lateral, o mercado provavelmente continuará na direção da tendência anterior, certo? Ou seja, aqui, ó, se ela continuar sem o secundário teste, fizer só acumulação, provavelmente ela continuará a seguir a tendência dela. Agora, se surgir a reação com o secundário teste, aí já muda de figura, certo? Um aspecto muito relevante é que este evento precisa ser testado para verificar a sua autenticidade com o secundário teste. Um volume muito menor em um teste subsequente mostra uma diminuição na pressão de venda, certo? Ó, a reação, ó, como toda ação tem uma reação, o nosso terceiro evento é uma reação automática, ou seja, um AR, um Automatic Rate, para a fase de acumulação. E é uma reação bullish, um AR é um Automatic Reaction para a fase de distribuição lá em cima, certo? É uma reação bearish. Essas
reações vão deixar um grande movimento na direção oposta do evento climático, selling clímax ou buying clímax. Ou seja, a reação aqui, ó, ela acontece que jeito? Pé no freio, buying clímax. Buying clímax, jogou o pé, jogou o preço lá para baixo com a força que ele tem, já vai vir a reação automática. Quando chegar numa regiãozinha, ela já tende a jogar o preço para cima de volta, e aí a gente tem a quebra dessa estruturinha, certo? Tanto na alta quanto na baixa. Tá dando para acompanhar aí de boa, Lê? É informação, hein? Tá dando, foi mal, tá falando muito, tá dando. Mas tem muito mais coisa aí, porque senão não vai ficar tarde aí o negócio. Mano, tem. Leco, nós não entrou nem no comecinho, mano. Por isso que eu falei pra você, mano. O ECOF, mano, vai umas 3 aulas, mano. Quer dar uma paradinha por aqui? Porque, mano, se eu for esticar, nós vai até 11, meia-noite. Vai dar. Nossa, você é louco, vamos dar uma paradinha, porque amanhã tem que acordar cedo ainda. Tô podre Demorou, hoje. parça. Então, vamos finalizar por aqui, ó. Vou deixar finalizado aqui na reação. E aí depois a gente tenta. Aí na próxima aula a gente entra já na estrutura, ó, tá vendo? Porque, mano, ó, tem ó, quase pra caramba, parça. Ó, tem muita informação. Aí ele vai mostrar como que forma, como que vê, como que faz a leitura. Aí depois ele vai mostrar as formas e variações que tem, ó. Tá vendo? Ó? As formas e variações que tem, porque ela não é só de um jeito. Entendeu? Cada gráfico aborda de um jeito, ó. Mano, é coisa demais. Vou deixar então aqui salvo aqui mais ou menos onde a gente parou. Aqui, ó, pronto, na reação. Aqui, ó. Aqui, ó, na reação, para poder, a hora que a gente for começar, a gente já começar daqui. Fechou? Fechou, mano, combinado. Qualquer dúvida aí que tiver, vai salvando aí, a gente vai tirando nas próximas aulas aí.